Não é para você ser um especialista genérico financeiro como esse monte de curso que é vendido. É que você tem que entender com profundidade a matemática lucrativa do seu negócio. Primeiro que eu já tiro esse peso dos seus ombros, que são questões objetivas e assim, reais de experiência que eu já tenho com consultoria. E como que você pode aplicar para que você tome melhores decisões, seja financeiro, operacional ou de vendas. O primeiro, já vou começar pelo primeiro, vou trazer 5 itens aqui. O primeiro erro clássico, que ajuda muito, inclusive, a vender curso para empresário, é falar que o empresário tem que se tornar um especialista financeiro. Só que eles vendem a ideia de você ser um especialista financeiro genérico. E não é assim. A segunda questão, que é muito importante, é qual é a qualidade das informações financeiras do seu negócio. Você elabora os registros, né, de tudo que acontece. Como que você categoriza esses registros? Quais são os grupos de contas que você tem? Você define o custo fixo, variável com clareza? Você tem isso certo? Porque se você não tem uma boa base, você compromete qualquer análise. A qualidade da informação que você gera, ela é fundamental, porque quanto menor a qualidade da informação ou mais precários os registros, mais você vai comprometer a qualidade, né, ou o potencial todo de uma análise do seu negócio. Então isso é importantíssimo, tá? Esse é o básico do básico. Qual que é a estrutura que você tem, ou seja, que é o alicerce, né, que é como você lança as informações financeiras. Esse é o segundo item que eu falei, que é a qualidade da informação. O terceiro item é: você por acaso é dono da sua informação? Tem gente que adquire plataformas que prometem aquele marketing. Só que aí, uma hora você precisa baixar as informações para fazer uma análise, seja fazer um cruzamento no Excel ou até trocar de fornecedor, de plataforma, você encontra uma série de limitações e acaba que existe uma certa dificuldade para você acessar o seu próprio dado, a sua própria informação. A maior riqueza e um dos maiores ativos que você tem no seu negócio é a informação que você gera do seu negócio. Então nunca jogue isso numa plataforma que você não vai ter acesso depois fora dela. Tá? 1000 vezes você tem um Excel bem feito do que jogar em uma plataforma que fica escondendo os seus dados. E você se limita apenas à análise que um grupo de programadores brilhantes pensou que você poderia fazer. E como que você consegue fazer melhores análises quando você acessa diretamente a sua informação? Você pode pegar a sua informação, jogar em uma outra plataforma, jogar no Excel, você tem que ter essa liberdade, tá? Então você tem que ser dono da base de dados do seu negócio. Então esse é o terceiro item que eu apontei para você. O quarto item, às vezes você tem muitos relógios e esses relógios acabam confundindo a sua vida. E aí literalmente você peca por excesso, né? As plataformas, BIs e um nome mais bonito que o outro, dashboard, eles têm muita pirotecnia, muitos fogos de artifício. Só que você tem que entender que esses relógios, quando você começa a olhar para tudo e tentar entender de tudo, você fica mais perdido do que encontrado, vamos dizer assim, né? Do que você não consegue localizar ali a informação que você precisa. Então é o seguinte, não se iluda com quantidade de relógios, plataformas que te mostram uma série de dados para você tomar decisão, mas a plataforma não decide. Então você tem que olhar só para os relógios que você precisa olhar. E aí, exatamente nesse ponto, eu conecto o quinto item, que é um dos mais importantes, que é, por acaso, você conhece a matemática do seu negócio? Então, olha só, quando eu iniciei aqui o vídeo, o que eu falei para você? Que o empresário não precisa se tornar um mestre do financeiro genérico, né, como os cursos querem te vender. O que você precisa é ser um profundo conhecedor do financeiro do seu negócio. Tá, agora no quinto item eu vou te explicar detalhadamente o que é isso. Vamos lá. Cada negócio tem um jeito específico de ser analisado. Primeiro tem a ver, lógico, né, com o setor que você atua, com a dinâmica do negócio. Segundo, ele tem a ver com a situação atual do seu negócio. Então vamos lá. A primeira questão é se você, por exemplo, é um açougue, qual que seria ali a matéria ali que é básica, prima ali que você trabalha? É a carne, ok? E a carne ela é perecível. Então você tem que fazer uma certa análise, especificamente se você tem um negócio, um açougue.
Agora, se você tem uma empresa de serviço, por exemplo, uma empresa que faz manutenção de ar-condicionado, aí eu até anotei aqui alguns exemplos aqui. O que é perecível, né? O que é aquilo que você perde se você não cuida? O tempo. Então, uma carne que você perde no açougue, né? Como que você vai reutilizar aquela carne? Você perdeu a carne. Então, assim como a carne, ela é perecível para o açougue, o tempo, ele é perecível para a empresa de serviço. Isso, ou seja, são dois negócios muito distintos. Então, eles têm que ter matemática diferentes, ok? O que o empresário precisa olhar? Para a coisa específica da dinâmica do seu negócio. E se você é de uma empresa de serviço, né? Você sabe você consegue calcular a ociosidade, o deslocamento. Você tem uma forma de fazer um bom dimensionamento, fazer uma boa rota em que a sua agenda seja organizada conforme a localização, o dia da semana que você vai para determinada região. Ou seja, eu te dei exemplos aqui simples e práticos, reais, de qual é a matemática de cada um desses negócios. Só que olha só, eu dei o exemplo só conforme a dinâmica, o setor que você atua. Agora tem uma outra questão ainda da matemática do seu negócio. Qual que é o nível, qual que é a situação atual do seu negócio? É uma empresa que está crescendo, está em ascensão? É uma empresa que está com faturamento e as vendas estáveis? Ou está em declínio? Uma série de questões aí dentro. Porque também isso compõe o que você precisa olhar nesse momento, a matemática do seu negócio. Se você não analisar essas coisas que eu trouxe para você, você pode ter, assim, ser um hábil conhecedor das finanças genéricas, vamos dizer assim. Mas você não vai conseguir separar disso aquilo que é a matemática do seu negócio. Você vai estar olhando para relógios genéricos, faturamento, né? Coisa que todo mundo olha, margem, mas a questão é o que está por trás disso que eu acabei de falar para você. O que está por trás de uma queda das vendas? O que está por trás de um mês que você teve uma margem baixa? E aí, essas outras variáveis que são conectadas a esse, vamos dizer, a esse relógio genérico, né? Que é faturamento, margem. Você tem que acompanhar isso, porque é isso que vai nortear a sua decisão, que vai te aproximar ou afastar dos seus objetivos, da sua visão de negócio, dos resultados que você quer. Você acaba se afastando, porque você olha relógios genéricos. Então você tem que tomar a decisão na sua empresa, seja financeiro ou de processo, focado em duas coisas. Qual é a dinâmica do seu negócio, o setor que você atua, quais são as características daquele negócio. E segundo, qual é a situação atual do seu negócio? Ele está em ascensão, está estável ou ele está em queda? A partir disso é que você consegue ter uma visão clara, né, de como você vai tomar as decisões, entendendo a matemática do seu negócio. E a partir disso, você entende como que você toma a decisão do seu negócio. E conforme o seu negócio vai evoluindo ou mudando ali de estável para crescimento, você tem que reajustar a matemática do seu negócio. Entendeu? Então, o que eu quis passar aqui para você são informações simples e práticas. Não adianta você vir com uma solução totalmente rebuscada. E lembrando, pessoal, que tem plataformas que são muito limitadas e outras que vêm com aquele discurso. Aqui você pode fazer tudo. E no final esse tudo e nada é muito parecido, né? Porque vai acabar te confundindo esse tudo. Então você tem que encontrar, a gente fala muito de ponto de equilíbrio, né, no financeiro. Você tem que encontrar o ponto de equilíbrio decisório do seu negócio, que vai se transformar num sistema de decisão do seu negócio. Esse sistema de decisão é uma prática de como você toma a decisão do seu negócio, qual que é a matemática financeira, para onde você está olhando para tomar a decisão do seu negócio. Diz aqui, você por acaso já sabia disso? Você tinha esse conhecimento? Se você não me segue, quer mais vídeos como esse, outros vídeos que eu vou explorar melhor cada um desses itens, você clica aqui para me seguir para ter mais vídeos como esse. E se você acha que esse vídeo é importante para algum amigo ou amiga que está assim, mas eu tomo decisão e parece que eu tenho muito esforço e pouco resultado, manda esse vídeo para essa pessoa. Que aqui eu procurei destrinchar a causa raiz pelo qual as empresas erram muito na forma como elas tomam decisão. Um grande abraço para você e eu te aguardo no próximo vídeo. Até mais!